Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje você vai viajar comigo para Portugal, por uma cidadezinha muito bonitinha chamada Viseu. Vem comigo. Por que eu dei essa entrada aí falando que a gente vai viajar junto hoje? Porque eu quero te contar essa história que me marcou muito e que tem tudo a ver com esse vinho aqui que está na mesa hoje para a gente degustar juntos. Na verdade, como é um vinho que é legal ele respirar bastante na taça, vamos começar o vídeo de hoje já abrindo ele, deixando ele respirar na taça e aí a gente continua nosso bate-papo. Vamos lá. Agora o bicho está aqui respirando, a gente pode continuar. A última viagem que eu fiz para Portugal foi em 2019. Eu fiz uma viagem dedicada a visitar vinícolas, né? Ela foi uma viagem a trabalho para o vinho. Fui com um grupo super legal da importadora Obra-Prima e eu fui a convite deles. E a gente, foi incrível na verdade, porque em uma viagem de poucos dias, apesar de ter sido meio cansativo assim de ir de um lugar para o outro, né? A gente não parava muitos dias em nenhum lugar. Então era um dia num lugar, outro dia no outro, outro dia no outro. Só que foi legal, porque deu para visitar muitos terroirs diferentes de Portugal e aí perceber aí a tipicidade de cada um deles, assim. E a gente visitou a casa de produtores, né? E cada produtor com a sua história, com a sua essência, né? Cada um com uma história legal para contar. Várias dessas visitas, né? Vários desses momentos me marcaram bastante nessa viagem. Só que teve um muito especial que eu queria compartilhar aqui com vocês. Que geralmente nessas viagens, principalmente quando a gente está ali viajando pelo vinho, a despretensão acaba gerando alguns momentos divertidos pra gente. A gente foi parar na cidade de Viseu, que é uma cidadezinha muito bonita, com uma arquitetura bem clássica, o centro histórico é maravilhoso e tal, só que essa cidadezinha que a gente parou, ela era só um ponto de parada. A gente não foi lá para visitar a vinícola, é porque a gente estava saindo do norte de Portugal, indo em direção ao sul e a gente foi dormir ali. Foi até legal, quando a gente chegou com as malas, a gente chegou meio à noite, assim, de ônibus, na rua de Paralelepípedo, a gente arrastando a mala, assim, fazendo aquele barulho à noite, tec, 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 tec. E aí quando a gente chegou no hotel, era um hotel bem sofisticado, legal e tal, só que aqueles hotéis antigos, sabe? Com a madeira que range quando a gente pisa, vai... Então, que é muito clássico, assim, uma cidade com arquitetura bastante antiga, e aí eles devem ter revitalizado uma série de edifícios lá, né? E aí eu deixei minhas coisas no hotel, teve uma galera do grupo que já tinha saído, já foi procurar um bar para beber, e eu tava só deixando as malas lá e fui atrás do pessoal. E aí eu fui atrás deles pelas ruelas da cidade, né, do centro histórico, muito bonitas. Inclusive eu passei em frente, ó, deixa eu só ler aqui para vocês, a Igreja da Misericórdia de Viseu, que ela tem uma fachada rococó do século XVIII. Ela fica bem no centro histórico ali, então se você um dia for visitar Viseu, essa cidadezinha super charmosa, vá até essa igreja, provavelmente você vai até ela, porque ela está no meio do centro histórico, e ela tem uma fachada linda, assim, parece que é de pedra, e uma praça com uma escultura no meio, é super legal, é super bonitinho. E aí eu fui andando um pouquinho mais pelas ruelas e achei lá meus amigos num deck de madeira de um bar chamado The Irish Bar, tipo, o bar irlandês de Viseu. Isso foi engraçado até, eu não esperava encontrar um The Irish Bar, mas era uma pracinha também próxima da igreja, que tinha uns bares ali, e um desses que eram bem legais, que estavam abertos, era esse The Irish Bar. Aí eles estavam ali bebendo, tinha uns que estavam bebendo cerveja, porque não aguentavam mais beber vinho nas vinícolas e tal, estavam bebendo cerveja. E o que eu achei legal é que mesmo sendo um bar irlandês, que a gente tem alguns aqui no Brasil, na Europa tem vários, esse bar, por estar em Viseu, ele tinha uma carta legal de vinhos, cara. Ele tinha inclusive carta de bagaceira, porque o DNA do vinho, né, o sangue correndo pela veia do vinho é muito ligado a essa cidade de Viseu. Apesar de não ser uma cidade produtora de vinhos, eles estão num centro de produção de vinho, que é a região do Dão, e lá se consome muito vinho. Fiz amizade lá com um casal de portugueses lá, né, que era fã do Brasil, né, os dois falando muito do Brasil, que já tinham visitado e tal. Aí o mais incrível de tudo isso, tinha uns turistas lá no canto do bar, que era um bar mais fechadinho, intimista assim, e aí tinha uns turistas lá no canto do bar que eles pareciam alemães
e eles estavam tocando bossa nova, cara. Essa noite tava toda virada, por isso que eu tô falando que marcou. Tipo, os alemães no canto assim, aí a gente foi lá cantar com os alemães, e eles estavam tocando várias, assim, do Tom Jobim, cantando em português. Então foi muito divertido. E aí no fim da noite, lá pras tantas, eu já tava amigo do barman, né? E ele foi me fazer uma prova das melhores bagaceiras. Para quem não conhece, as bagaceiras, né, é um estilo de destilado de vinho e que é muito clássico de Portugal. Lembra muito a nossa cachaça aqui, cachaça boa, só que não é feito de cana de açúcar, é feito de vinho. E aí ele foi me dando para provar várias bagaceiras, e o teor alcoólico é bem alto, só que por conta da casa eu não pude negar, porque o cara tinha virado meu amigo e ele falou: Rodrigo, que ele descobriu que a gente estava lá nessa viagem do vinho e tal, ele falou: Rodrigo, você vai provar aqui as melhores bagaceiras que você já provou em Portugal, e foi dando umas doses lá pra gente provar. Foi muito legal, assim, foi uma viagem, apesar da bebedeira, foi um momento da viagem que me marcou muito. Foi muito gostoso, assim, vivenciar tudo isso. Foi uma energia, sabe aquelas noites que a energia tá boa? Essa foi uma dessas noites. Aí por que eu contei essa história toda? Porque Viseu é uma cidade muito legal para você visitar, se você gosta de fazer no turismo e tal, é legal porque é uma cidade gostosa, assim. E lá na região, apesar de não ser uma cidade tão grande, ela tem um certo nome, ela tem lá o Instituto Politécnico, só para não falar errado, deixa eu ver aqui, Instituto Politécnico de Viseu. E lá, quem dá aula nesse instituto é o João Paulo Gouveia, que é um dos grandes nomes da enologia do Dão. Na verdade, esse cara ele é reconhecido hoje como um dos maiores enólogos de toda a região do Dão. Então ele dá aula nesse instituto na cidade de Viseu, e esse cara foi o criador desta maravilha aqui que está na nossa mesa hoje. O João Paulo Gouveia, ele criou essa linha Pedra Cancela. É um vinho que a gente mandou para o Clube Vinhos de Bicicleta, então se você faz parte do clube, a gente mandou na seleção Liberté, você deve ter recebido ele em casa aí. Para quem não é do clube e quer tomar esse vinho que respira os ares do Dão, que simboliza muito essa energia que tem o Dão, e um bom vinho do Dão, tem o link aí na descrição do vídeo. Esse carinha aqui recebeu 96 pontos da Decanter, da edição inglesa, né, da Decanter, 96 pontos, é um vinhaço. O João Paulo Gouveia faz um belíssimo trabalho lá no Dão e está sendo reconhecido, inclusive, pelos grandes críticos aí de vinhos do mundo. E o que eu acho legal é que, por que ele está sendo respeitado no mundo inteiro, né? Por que esse enólogo está sendo tão admirado como um grande enólogo do Dão? Porque ele consegue nos vinhos dele, principalmente nessa linha Pedra Cancela, pegar a essência da região, a essência do terroir. Qual que é a essência do Dão? Eles trabalham muito com a Touriga Nacional, que é a queridinha dos portugueses. O Dão é um terroir excelente para essa uva, ela consegue ter uma expressão muito interessante no vinho, a expressão do fruto mesmo, apresentar o floral dela, as frutas bem intensas, uma fruta madura, né? O tanino fica muito amaciado, aveludado quando o enólogo consegue trabalhar bem essa casta no vinho. Então assim, a Touriga, que já é uma expressão da vitivinicultura portuguesa, acabou também se tornando ali a grande expressão do Dão. Quando os grandes enólogos de lá geralmente vão fazer seus vinhos, eles acabam usando a Touriga Nacional. Eu acho que a palavra-chave para a gente falar de vitivinicultura do Dão é elegância. No Douro, você vai encontrar mais mineralidade nos vinhos, né? Porque as videiras lá, elas têm que afundar as raízes delas nas pedras lá que seguram os morros lá, bem íngremes, na beira do Rio Douro. Em compensação, no Dão, o estilo de solo já é um pouco mais diferente, né? Você tem um pouco mais de retenção de água, porque tem um pouco mais de argila. Não é um estilo de terreno tão inclinado como o Douro, isso já muda também, e isso vai influenciar ali na insolação, né, que o vinhedo recebe. Então assim, o vinho tem características semelhantes aos vinhos do Douro, mas tem o seu terroir específico ali. O Dão tem sua característica de terroir específica, mas continuam sendo vinhos muito elegantes, assim. O que eu quero dizer quando eu falo um vinho elegante? Foge um pouco dessa coisa explosiva, por exemplo, que a gente tem aqui na América Latina, dos Malbecs, dos Cabernet Sauvignon daqui, dos Petit Verdot daqui, aquela coisa bem explosiva, bem aromática, né? Aquele vinho muito intenso. Não, no Dão você já tem uma coisa um pouco mais sutil, né? Um pouco mais tranquila ali. Os aromas, eles demoram um pouco mais a volatizar na taça. Então, sabe aquele vinho
que você tem que dar tempo para ele respirar na taça, um vinho que vai abrindo devagar, que tem algumas nuances mais rústicas, além da fruta. Esse é o famoso vinho do Dão, que é bastante elegante. E assim, só para fechar com chave de ouro essa história de Viseu, como eu falei, eu estive lá em 2019. No ano de 2013, teve um jornalista que chama Pedro Garcias, ele é colunista do jornal Público, que é um grande jornal lá de Portugal. Esse cara, ele nessa mesma... Olha que isso foi coincidência total. Esse cara, em 2013, nessa mesma cidade de Viseu, fez uma das maiores degustações, análises técnicas da linha Pedra Cancela, tipo desse vinho aqui que eu escolhi para representar o Dão e essa minha viagem a Viseu. Ele foi num restaurantezinho lá, bem aconchegante e tal, que ele até cita na matéria que ele fez para o Jornal Público, depois você procura aí, tem na internet. E aí ele cita que ele passou uma tarde lá e assim, provando vários pratos diferentes com os vinhos. E aí o que eu achei legal que ele mencionou, ele cita exatamente essa expressão da Touriga Nacional muito, muito perfeita, assim, muito bem feita no vinho, que ele cita esse bom trabalho do João Paulo Gouveia de trazer essa expressão da Touriga como uma expressão do Dão, assim, essa uva bem imponente, mesmo sendo um vinho de corte, mas essa uva trazendo as características bem próprias da Touriga ali, né? Na verdade, o João Paulo decidiu fazer o corte do vinho porque isso é uma coisa clássica em Portugal. Então eles fazem o corte às vezes para corrigir a acidez, colocar um pouco mais de tanino, colocar um pouco menos de tanino, só que a expressão do vinho acaba sendo mesmo a Touriga Nacional em maior evidência. E outra coisa que o Pedro Garcias falou, que além dessa expressão da Touriga, são vinhos que têm uma certa evolução em garrafa interessante, e eu senti isso também. Esse aqui que eu estou provando já é um 2016. Eu acho que ele ainda está jovem. Ele é um vinho que eu acho que vai evoluir muito mais ainda em garrafa, mas vamos à prova dele agora em 2020. Vamos provar esse 2016 aqui, ver como que ele tá. De cor, ele é um rubi bem intenso. Os halos dele estão começando a castanhar. É muito pouquinho ainda. Ainda tá no violáceo, que é mais puxado para o roxo, mas está começando a castanhar com a idade. Vamos ver nos aromas aqui o que ele entrega pra gente. Nossa, tá muito bacana a expressão da fruta nisso aqui. Aqui na cartinha que eu mandei pro clube, eu falo de intensidade de frutos vermelhos, ameixa madura e toques de cacau. Dá para sentir, até para colocar algo a mais aqui, eu diria um toque de violeta, um toque de floral, que geralmente se encontra mesmo nesses vinhos da Touriga Nacional. Parece um perfume isso aqui, sabe? Nada de exagero, sabe? Não tem nem de menos nem de mais nesse vinho. Tá na medida certa aqui, um aroma extremamente elegante. Vamos ver no paladar agora. Nossa, que vinhaço. Tanino hiper macio, só que ainda rico, tipo, tem uma concentração de tanino legal. Não é um vinho com pouco tanino, não. Então tem uma astringência, só que bastante aveludado. Eu acho que isso daí, com alguns anos a mais aí em garrafa, ainda vai aveludar mais esse tanino, vai ser bacana para esse vinho. O final dele é muito longo, ou seja, eu fico sentindo aqui os sabores do vinho mesmo depois de muito tempo que eu dei o meu gole na taça. Então, nem sempre o final longo é uma coisa típica somente de vinhos muito intensos, porque o final longo ele tem mais a ver com a qualidade que foi elaborado aquele vinho. Então tem vinho intenso, mais barato assim pro dia a dia e tal, que é aquela explosão de aroma, mas depois que você bebe ele parece que some um pouco, você não fica sentindo tanto os sabores dele no paladar, enquanto outros vinhos que são mais elegantes, mais sutis, têm esses sabores mais delicados, você fica sentindo bastante tempo. Então o final do vinho nem sempre tem a ver com intensidade. Espero que você tenha gostado dessa historinha aí, pessoal em Viseu. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo. Se inscreve aí para receber os vídeos sempre fresquinhos para você, para ser notificado quando a gente soltar vídeo novo por aqui. Um brinde às viagens e essas coincidências que a gente não espera da vida. É isso aí. Até o próximo vídeo.